O nascimento da filosofia. Vemos a filosofia como uma forma completamente diferente de pensar, que nasceu aproximadamente em 600 a.C., na Grécia. Antes disso, as diversas religiões e mitos tinham respondido a todas as perguntas do homem. Essas explicações religiosas e míticas eram transmitidas de geração para geração. Um mito é uma narrativa sobre os deuses que procura explicar a vida nas suas diversas manifestações. As explicações míticas floresceram durante milênios em todo o mundo. Os filósofos gregos procuraram provar que os homens não podiam confiar nelas. Para compreendermos o pensamento dos primeiros filósofos, temos que compreender igualmente o que significa ter uma concepção mítica do mundo. Tomaremos como exemplo algumas concepções míticas da Europa. Certamente você já ouviu falar de Thor e o seu martelo. Antes de o cristianismo chegar ao norte da Europa, seus moradores acreditavam que Thor viajava pelo céu no carro puxado por 2 bodes. Quando ele brandia o seu martelo, seguiam-se raios e trovões. A palavra trovão significa originalmente retumbar de Thor. Quando troveja e relampeja, também chove, e isso podia ser indispensável à vida para os camponeses da época dos Vinks. Por isso, Thor era venerado como deus da fertilidade. A resposta mítica à pergunta "por que é que chove?" era: Thor brandiu seu martelo. E quando a chuva vinha, as sementes germinavam e cresciam nos campos. Era incompreensível para os camponeses que as plantas crescessem e produzissem frutos. Mas, em todo caso, os camponeses sabiam que isso estava de alguma forma relacionado com a chuva. Além disso, todos acreditavam que a chuva tinha algo a ver com Thor. Por isso, ele tornou-se um dos deuses mais importantes na Europa do Norte. Thor era ainda importante por outro motivo, que estava relacionado com toda a ordem universal. Os Vinks imaginavam o mundo habitado como uma ilha que está sempre ameaçada por perigos exteriores. A este mundo eles chamavam de Reino do Centro. Lá ficava também a residência dos deuses. Em frente ao Reino do Centro ficava o Reino do Exterior, onde moravam os perigosos gigantes, que procuravam sempre destruir o mundo por meio de truques maliciosos. Também podemos definir esses monstros, esses gigantes malignos, como sendo a força do caos. Na religião nórdica e na maior parte das outras culturas, os homens tinham a sensação de que existia um equilíbrio precário de poderes entre as forças do bem e as forças do mal. Uma das possibilidades que os gigantes tinham para destruir o Reino do Centro era raptando a deusa da fertilidade. Quando conseguiam, nada crescia nos campos e as mulheres já não tinham filhos. Por isso, era tão importante que os deuses bons dominassem os gigantes, os deuses ruins. Thor desempenhava também aí um papel importante. O seu martelo não produzia apenas chuva, mas constituía também uma arma na luta contra as perigosas forças do caos. O martelo conferia-lhe um poder quase limitado. Ele podia, por exemplo, lançá-lo contra os gigantes e matá-los. Esta era a explicação mítica para o funcionamento da natureza e para o fato de haver uma luta constante entre o bem e o mal. Os filósofos pretendiam refutar essas crenças, mas não se tratava apenas de explicações. Os homens não podiam ficar de braços cruzados à espera que os deuses interviessem quando certas catástrofes, como as secas ou as epidemias, os ameaçavam. Os homens tinham que participar na luta contra o mal. Faziam-no através de todo tipo de práticas religiosas ou ritos. A prática religiosa mais importante na antiguidade era o sacrifício. Fazer um sacrifício a um deus significava aumentar o seu poder. Os homens tinham, por exemplo, de oferecer vítimas aos deuses, para que estes ficassem suficientemente fortes para vencerem as forças do mal.
Nessa altura, sacrificava-se ao deus um animal. Lemos em um dos mitos antigos mais famosos que Thor estava a dormir e que, quando acordou, o seu martelo tinha desaparecido. Então, para recuperar o seu martelo, enviou um mensageiro até o reino exterior para descobrir se os gigantes tinham roubado o seu martelo. Chegando lá, o mensageiro descobriu que os gigantes haviam enterrado o martelo a 80 quilômetros abaixo do solo. Um dos gigantes disse ao mensageiro que os deuses só poderiam receber de volta o martelo se eles, os deuses, dessem a ele em casamento a deusa da fertilidade. Nesse momento, os gigantes têm em seu poder a mais importante arma de defesa dos deuses do bem. E essa situação é absolutamente intolerável. Enquanto os gigantes tivessem um martelo, possuíam o poder sobre o mundo dos deuses e o mundo dos homens. Em troca do martelo, exigiam a deusa da fertilidade. Mas esta troca não é possível. Se os deuses entregarem a deusa da fertilidade, que protege todo tipo de vida, a relva murcha nos campos e os homens e os deuses têm de morrer. Não há solução fácil para esta situação. O mito narra que um dos deuses teve uma ideia brilhante. Propôs que Thor se disfarçasse de noiva para surpreender aos gigantes. Propuseram prender-lhe o cabelo e colocar-lhe 2 pedras no peito para que ele pareça uma mulher. Thor não ficou muito entusiasmado com a ideia, mas admite, por fim, que só dessa forma os deuses têm a possibilidade de recuperar o martelo. Então, Thor foi mascarado, transformado em uma noiva. Enquanto isso, os gigantes preparam tudo para as bodas. Durante a festa, um dos gigantes ordena que busquem o martelo para colocá-lo no regaço da noiva. Quando Thor se viu com o martelo no colo, soltou uma risada sonora e matou com o martelo todos os gigantes. Desta forma, o horrível drama teve um final feliz. Mais uma vez, Thor, uma espécie de Batman dos deuses, venceu as forças do mal. Isto é um exemplo dos inúmeros mitos que tentam explicar os fenômenos da natureza. Esse mito não foi imaginado só por uma brincadeira, pretende explicar algo. Esta é uma interpretação possível. Quando a seca atinge a terra, os homens precisam de uma explicação para o fato de não chover. Talvez os gigantes tivessem roubado o martelo de Thor. É também possível que este mito procure compreender a mudança das estações do ano. No inverno, a natureza está morta porque o martelo de Thor está com os gigantes, mas na primavera recupera-o. E assim, os mitos procuram explicar aos homens algo incompreensível. Mas os homens não se deixavam ficar pelas explicações, como vimos, procuravam igualmente intervir num acontecimento tão importante para eles através dos diversos ritos religiosos que estavam relacionados com os mitos. Podemos supor que os homens representassem um drama sobre o conteúdo do mito, no caso de uma seca ou de uma má colheita. Talvez um homem da aldeia se disfarce de noiva, com pedras como seios, para tomar de novo o martelo dos gigantes. Os homens podiam, assim, fazer alguma coisa para que a chuva viesse e as sementes germinassem nos campos. Temos muitos exemplos semelhantes provenientes de outros lugares no mundo. Os homens encenavam um mito das estações para acelerar os processos da natureza. Havia representações míticas como estas em todo o mundo, antes de os filósofos começarem a criticá-las. Também os gregos tinham sua concepção mítica do mundo, quando surgiram os primeiros filósofos. Durante século, uma geração transmitia à geração seguinte as histórias dos deuses. As divindades chamavam-se Zeus, Apolo, Hera, Atena, Dionísio, Asclépio, Hércules e Hefesto, para citar apenas alguns. Por volta do ano 700 a.C., Homero e Hesíodo escreveram grande parte dos mitos gregos. Esse fato criou uma situação completamente nova.
Uma vez que os mitos estavam escritos, era possível falar acerca deles. Os primeiros filósofos gregos criticaram a mitologia homérica porque, para eles, os deuses eram demasiado semelhantes aos homens. Na verdade, eram tão egoístas e tão de pouca confiança quanto nós. Pela primeira vez na história da humanidade, se afirmou que os mitos eram apenas fruto da imaginação do homem. Encontramos um exemplo dessa crítica aos mitos no filósofo Xenófanes, que nasceu em aproximadamente 570 a.C. Segundo ele, os homens tinham criado os deuses à sua própria imagem. Os etíopes imaginam os seus deuses negros e com nariz chato. Os trácios, por sua vez, imaginam-nos ruivos e de olhos azuis. Se as vacas, ou cavalos, ou leões tivessem mãos e pudessem pintar e criar obras como os homens, os cavalos pintariam os seus ídolos semelhantes aos cavalos, as vacas semelhantes às vacas, e criariam as figuras iguais a si. Percebe-se que os homens tinham tido sempre necessidade de encontrar explicações para os fenômenos naturais. Talvez os homens não pudessem viver sem essas explicações. Por isso, tinham imaginado os mitos, quando ainda não havia ciência. Nesta época, os gregos fundaram muitas cidades-estado na Grécia e nas suas colônias da Itália Meridional e da Ásia Menor. Aí, os escravos executavam todo o trabalho físico e os cidadãos livres podiam dedicar-se à política e à cultura. Com essas condições de vida, a maneira de pensar dos homens mudou. Cada indivíduo podia colocar a questão de como a sociedade deveria ser organizada. Do mesmo modo, podia também colocar perguntas filosóficas sem ter de recorrer aos mitos tradicionais. Dizemos que se deu um desenvolvimento de um modo de pensar mítico para um gênero de reflexão baseada na experiência e na razão. O objetivo dos primeiros filósofos gregos era encontrar explicações naturais para os fenômenos da natureza. Nos próximos vídeos, veremos as primeiras filosofias produzidas pelos filósofos da física, os filósofos da natureza. Já se inscreva no canal, curta esse vídeo e ative o sininho para que você seja avisado assim que o próximo vídeo for postado. Até a próxima!